Porque a comunicação também pode ser negativa. Você pode comunicar de um modo negativo e gerar um efeito inverso daquilo que você pretende. Se você não souber comunicar, né, você tem um efeito contrário à pretensão, você passa uma imagem ruim, tá? Como é que você evita uma comunicação negativa e de que forma você faz com que a sua comunicação seja sempre com um viés positivo, ou seja, dentro daquilo que você realmente quer expressar? E eu acho que a simpatia está atrelada à comunicação, porque uma comunicação sem simpatia não é eficaz, né? Então, assim, eu queria que você fizesse uma abordagem dentro desses conceitos. É importante você saber qual é o meu objetivo com aquela comunicação. Primeiro ponto, qual é o objetivo? Qual é o meu propósito com aquela comunicação? Isso é importante estar claro. E o segundo ponto, traga entusiasmo para a sua comunicação. O entusiasmo certamente fará a diferença. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que você esteja numa reunião com outros profissionais, e nessa reunião você vai apresentar um projeto que de repente exija muito risco, dispêndio de financeiro, dispêndio de tempo, um projeto realmente que tenha todos esses fatores por detrás. Será que esse projeto vai ter maior probabilidade de ser aprovado se eu falar desse projeto com envolvimento, com entusiasmo, ou se eu falar de repente com apatia? Diante de todas essas circunstâncias. O entusiasmo faz a diferença, né? Aliás, Rafael, os gregos diziam que o entusiasmo era o Deus interior que habita em cada um de nós. Então você veja que a importância que é o entusiasmo para os gregos, né? Já diziam isso lá na antiguidade. Que bacana, bacana. Então, a gente percebe que, de qualquer forma, seja você falando ou se comunicando de outras formas, né, que eles são possíveis a todas as pessoas, mas a comunicação ela precisa realmente ser eficaz, né? Ela precisa ter o impacto desejado no outro. E você consegue isso exatamente quando você está comprometido com o que você comunica e você o faz de modo entusiasmado. Eu costumo dizer, sabe o que, Rafael? Ó, o advogado que não se empolga com a causa e que não convence primeiro a si mesmo, ele não vai convencer ninguém. Então ele tem que se empolgar com a causa, ele tem que ter entusiasmo com aquilo que ele defende. E a partir daí, é claro, ele ganha autoconfiança para convencer quem está ao redor. Isso é muito importante. Eu falo do advogado, mas isso não é só o advogado. O vendedor, por exemplo, o vendedor, antes de vender o seu produto para outra pessoa, é importante que ele mesmo compre o seu produto. Imagine só como é que eu vou vender um produto, de repente eu vou vender um produto sem saber realmente o valor daquele produto, ou então sem entender o propósito daquele produto. Então é importante, antes de eu vender, eu comprar aquele produto, no caso do vendedor, exatamente. Então, isso aí compactua muito bem com o que você acabou de abordar e realmente a comunicação, o entusiasmo faz a diferença. E um outro detalhe também, além do entusiasmo, é interessante que haja congruência. O que significa congruência? Imagine só, se eu estiver falando de um tema, de repente, de felicidade, estiver falando de uma maneira apática, sem demonstrar aquela felicidade, aquela alegria. Ou o contrário, eu estou falando de um tema um pouco mais de violência, que traga um pouco mais de revolta até mesmo para as pessoas, sem aquela raiva envolvida. Então é importante que a emoção também esteja congruente com aquilo que você esteja comunicando. Porque dessa maneira, certamente, você vai ter uma comunicação muito mais eficaz para atingir os seus objetivos com aquela comunicação. Verdade, Rafael. Imagine você falando de algo triste dando risada, não há congruência, né? Ou você falando de algo alegre com a cara triste também, faltou congruência, né? Faltou congruência, exatamente. E quais dicas você dá para que você mantenha essa congruência? Tem algumas dicas específicas? O autoconhecimento é importante. Eu diria que o treino também é fundamental, trazendo aqui para as pessoas o treino. Por quê? Porque quando você treina, você vai compreender até mesmo que tipo de emoção está vindo em você. Exemplo, se de repente você está treinando, fazendo algum treino de alguma abordagem, você treina e filma, de repente você filma. Você depois vê aquela filmagem para perceber a congruência que está havendo. Você está congruente, aquilo que você está falando, com o seu semblante, com a sua postura. Inclusive, a comunicação vai muito além das mensagens faladas. As mensagens faladas representam apenas 7% da comunicação. 55% está ligado à linguagem corporal e 38% ao tom de voz. Então é fundamental que haja sempre essa congruência, linguagem corporal, tom de voz e outros fatores também. Vestimenta, a vestimenta comunica. Imagine só, se eu apareço aqui hoje de sandália, bermuda e camiseta.
estaria comunicando algo completamente diferente do que eu estou comunicando agora. Da pretensão, né? Da pretensão. Então, realmente, tudo isso comunica. E uma outra dica legal também que eu dou é em relação à modelagem. O que é que significa isso? Qual é o comunicador que você considera espelho em relação à comunicação? Que você considere que você admire pela comunicação? Procure entender como essa pessoa comunica, como ela gesticula, como ela fala, entendendo sempre que existe uma naturalidade em você. Então, modelar não é você copiar. Modelar o que significa é você extrair o melhor daquela pessoa em relação à comunicação e trazer isso para a sua naturalidade. Isso também fará toda a diferença. Pode ver vídeos dessa pessoa, podcast, enfim. Mas seria realmente essa dica também importante para ser dada. Agora, quer ver uma coisa, Rafael? Vamos pensar aqui, ó. Aquela pessoa que vai fazer uma apresentação, um trabalho de escola, por exemplo, vai fazer sua primeira apresentação, ou vai falar em público. Ela foi convocada a fazer um discurso de formatura, seja lá o que for, tá? Então, assim, é uma pessoa que agora está apreensiva porque terá que falar em público. O que você diria para essa pessoa? Quais dicas você dá para essa pessoa? Interessante que eu me vi na sua abordagem. O que é que me levou a me tornar um grande comunicador e procurar esse conhecimento? A dificuldade que eu tinha. Inclusive, a primeira apresentação que eu fiz na faculdade de Direito, eu literalmente gaguejei, não fiz. Eu tinha muita dificuldade com a comunicação, era uma pessoa muito tímida, inclusive. Então, a partir daí que eu fui procurar mais conhecimentos, mais ferramentas, para quê? Para destravar minha comunicação. Então, em relação a essa pessoa, é super interessante para ela procurar fazer cursos de comunicação, até porque cada vez que ela treinar, ela vai melhorar, vai se aprimorar na comunicação, através do conhecimento de cursos também em relação à comunicação, é fundamental. E a partir do momento também que eu entendi que eu precisava me melhorar, que eu precisava adquirir conhecimento, além de buscar esse conhecimento, eu procurei o quê? Viver experiências. Antes, eu era aquela pessoa que evitava falar em público. De repente tinha uma apresentação em faculdade, principalmente faculdade de Direito, tem muitas apresentações. Eu era aquela pessoa que me escondia, não queria apresentar. A partir do momento que eu fui buscar o conhecimento, eu fui estudar sobre comunicação, eu passei a ser uma pessoa que levantava a mão para aproveitar, para apresentar. Então passei a ter um outro perfil e eu acho super interessante aproveitar as oportunidades. Principalmente, eu creio que aqui no canal deve ter muitos estudantes de direito, né? Sim, então aproveite as oportunidades. Seja aquele aluno realmente que, se você tiver uma dúvida, levante a mão, pergunte. Procure fazer suas apresentações. Procure aproveitar as oportunidades para quê? Para você desenvolver a sua comunicação. Isso é fundamental. Tá. E